Bom, agora vamos ao item 41 do livro 5 de História da Igreja, Ávito, Imperador e Bispo. Esse aqui é um comentário rápido, mas eu achei importante fazer esse comentário com vocês. Observe essa história. Ano 456 da era cristã. Essa história é para mostrar para vocês como essas igrejas católica, romana, católica, ortodoxa, tudo isso eram grupos políticos que resolveram dominar a religião, mas que não tem nada de cristianismo. Olha essa história. 456. Ávito era imperador de Roma, imperador do Ocidente. Mas foi derrotado em 456 pelas tropas do Majoriano, porque tinha imperador na cidade de Roma, mas ele fugia quando tinha uma invasão dessa, porque o exército não tinha mais condições de proteger a cidade. Então eles iam entrar, saquear a cidade, o imperador fugia. E, pois bem, esse indivíduo, então, ele era imperador de Roma. Aí ele teve um outro candidato que venceu ele, então, e ele se tornou o novo imperador de Roma. Ano 456, faltam 20 anos para o reino de Roma do Ocidente cair para os bárbaros, faltam 20 anos. Quem é o novo imperador? É esse Majoriano. O que é que ele faz? Continua o comentário, olha. Ávido foi tirado da direção do império e colocado como bispo da cidade de Placência. Isso a história comenta normalmente sobre isso. Se vocês verem como história, aquele documentário que eu recomendo a vocês, é um documentário grande de vários episódios, Roma, Ascensão e Queda de um Império, ele retrata essa história. Né? Como que o imperador, o que você vai, a partir de agora você vai ser bispo de uma cidade. Porque o cargo de bispo era um cargo político. Hoje não é tanto, porque desde 200 anos atrás a Igreja Católica perdeu o status que ela tinha. Mas ser bispo dessa cidade é como hoje ser o bispo lá do Vaticano, é um cargo político. Vou te dar um cargo político, você vai ser bispo de uma cidade. Eu comento abaixo. Este evento nos deixa claro como funcionava a Igreja Católica. Os bispos não passavam de políticos que usavam a religião como apoio. E eu repito, eles só não usam hoje porque a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a sociedade chegou um momento que ela não queria mais a Igreja Católica. E as igrejas protestantes e reformadas também. Por quê? Porque elas estavam organizando guerra por toda a Europa. Essas igrejas corromperam a vida europeia e os europeus, a sociedade não queria mais essas guerras. Foi por isso que os filósofos todos se levantaram contra o cristianismo, quando na verdade eles deveriam se levantar contra a Igreja Católica. Então vocês vejam, quando eu explico isso para vocês, a necessidade de nós falarmos isso. O cristianismo ele é difamado na história. O cristianismo é difamado, como eu falei para vocês, Nietzsche falava que as igrejas reformadas, que ele conhecia, a igreja metodista, eram sepulcros de Deus. Porque o que elas pregavam, o que elas viviam, era algo muito diferente das palavras de Jesus. E era. Né? E era a doutrina que eles estão ligados, porque todo reformado, querendo ou não, ele está ligado à igreja de Roma. A história deles. Ou você prega o que eu estou pregando, que nós saímos de igrejas anabatistas, ou você prega que você saiu da igreja de Roma. As igrejas reformadas pregam o quê? Que elas saíram da igreja de Roma. Desde Constantino até Calvino, aquela ali era a igreja que gerou os reformados. O que essa igreja praticava? Paganismo. O que significa paganismo na linguagem do apóstolo Paulo? Assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Então, as igrejas reformadas estão afirmando que elas saíram de uma igreja pagã, que a mãe delas é uma igreja pagã. Cristão de verdade não dá esse testemunho nunca. Vai dizer, não, essa igreja que praticou paganismo, claro que existia igrejas fora dessa igreja. Né? E nós encontramos, não é uma grande quantidade, porque, claro, os exércitos estavam sendo usados para matar, quando não morria nas mãos do católico romano, morria nas mãos do católico ortodoxo, morria nas mãos
agora dos vândalos também. E lembre-se, desde o ano 411, todas as igrejas anabatistas da África, né, de Alexandria, onde estava o Egito, da Turquia, de Roma, de Constantinopla, na verdade, desde o ano 411, todas elas eram consideradas hereges. Agostinho de Hipona conseguiu isso. E eles usavam o exército romano para poder perseguir e matar essas igrejas.